Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema O Sofrimento Debaixo do Sol, da série A Balança do Sábio. Então, se você não ouviu as duas reflexões anteriores, seria bom conferi-las aqui no canal. Quero lembrar que tudo que eu disser você deve examinar. Na primeira parte do tema, havia dito a respeito do que seria o poder, de como o homem tende para o mal e que, por isso, há tantos que são oprimidos e tantos que são corrompidos pelo poder. Com relação ao verso 2, falei o porquê que muitos buscam a morte, o porquê que muitos preferem morrer do que viver. Em suma, foi isso que disse. Antes de prosseguir, vamos ler novamente Eclesiastes 4, do verso 1 a 3, que diz: Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. No verso 3, Salomão considera melhor ainda aquele que não nasceu do que o que vive e do que aquele que já morreu. Isto porque o que vive tem que sofrer ou está sofrendo, e o que já morreu não sofre mais, mas já sofreu, teve que sofrer. Agora, o que não nasceu, o que ainda não viveu, nunca experimentou o sofrimento. Este nunca experimentou a maldade dos homens, inclusive a sua própria. Nunca teve que passar pelas infelicidades da vida. De certo, este também nunca experimentou as felicidades da vida, as coisas boas, mas como não viveu, também não sofrerá por não saber que não viveu coisas boas. Enfim, para o sábio, a melhor posição parece ser a daquele que não nasceu. Talvez seja esse pensamento que passou pela cabeça de Jó, quando no capítulo 3 de seu livro, após ele ter sido afligido terrivelmente pela lepra e ter sido visitado por seus amigos, amaldiçoa o dia de seu nascimento. Todo o capítulo 3 traz essa reclamação de Jó, mas lerei apenas alguns versos para resumir toda a angústia dele. Diz assim: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que disse, nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Apoderem-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, e espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Por que se dá a luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Uau! É de arrepiar estas palavras de Jó. Mas não somente Jó, o profeta Jeremias também disse algo parecido. Talvez tenha até parafraseado Jó, quando no capítulo 20 de seu livro faz queixas a Deus. Da mesma forma, todo o capítulo 20 é separado a isso. Então lerei apenas alguns versículos para resumir. Ele diz assim: Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe deu à luz, pois ele não me matou no ventre materno nem fez da minha mãe o meu túmulo.
e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver as dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Tais discursos não devem em nada a qualquer obra de William Shakespeare. Essas declarações são tão trágicas quanto poéticas. São tão apavorantes e sinceras que chegam a ser belas. Claro, talvez ao dizer isso alguns pensem: nossa, não vejo nada de belo nisso. É sim muito triste. Concordo que seja triste, mas talvez pudéssemos ver a vida como uma obra de arte. O que faz de um filme algo sensacional e cativante são suas plot twists. Em outras palavras, as suas reviravoltas. Um filme que tem somente cenas felizes geralmente é monótono. E aqueles que não têm grandes reviravoltas são previsíveis demais e, por isso, não nos cativam. Assim pode ser a nossa vida. O que faz dela algo maravilhoso é este cair e levantar. Estes desafios que precisam ser vencidos. Estes sofrimentos que precisam ser superados. Gordon Allport escreveu certa vez: a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar significado na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve haver também um significado na dor e na morte. Nosso sofrimento não precisa ser em vão. Podemos aprender, crescer, amadurecer e nos fortalecer com ele. Há um sentido em tudo isso que passamos. Bem, por hoje é só, mas daqui a um tempo estarei dando continuidade ao tema O Sofrimento Debaixo do Sol, da série A Balança do Sábio. Que a paz esteja com você e até o próximo Lado B.